Esqueça as torres enormes que alcançam o céu. Enquanto os humanos constroem para cima, os verdadeiros arquitetos da natureza estão trabalhando em silêncio ao nosso redor. Bem debaixo dos nossos narizes, eles estão criando maravilhas tão complexas que nem mesmo engenheiros de elite podem competir. Estamos prestes a descobrir o trabalho brilhante de criaturas tão pequenas, mas tão habilidosas, que constroem estruturas que desafiam a gravidade e a lógica apenas com bicos e penas. Pronto para testemunhar algo extraordinário? Vamos mergulhar. Número 15. Tecelões Baia. Dizem que a natureza não tem arquitetos, mas o tecelão Baia prova o contrário. Durante a temporada de monções do sul da Ásia, os machos dos tecelões Baia se transformam em equipes de construção de um só pássaro. Cada um seleciona um galho alto e espinhoso acima da água, onde cobras e ratos não conseguem alcançar. Então, começa a desselagem. Usando tiras de grama ou fibras de palmeira, cada uma com cerca de 20 a 60 centímetros de comprimento, um único macho faz mais de 3.000 laçadas para criar uma estrutura suspensa em forma de meia. O ninho começa pequeno, atingindo seu estágio de capacete após 8 dias. Então, vem a divulgação. O macho canta e bate as asas, anunciando sua casa inacabada. Se uma fêmea inspecionar e aprovar, ele termina o longo túnel de entrada. Caso contrário, ele o destrói e começa do zero. Ele fará isso até 20 vezes em uma temporada. Alguns ninhos pendem em colônias de 20 a 60, todos inclinados para longe dos ventos das monções do sudoeste, como pequenos abrigos contra tempestades. Mitos uma vez afirmaram que os tecelões Baia colavam vagalumes em seus ninhos para obter luz, mas pesquisadores como Suhel Quader e T. Anthony Davis confirmaram o verdadeiro brilho. Os machos adicionam argila ou esterco para reforço. Sem vagalumes, apenas funcionalidade. Ainda mais revelador, ninhos mais altos em galhos mais finos são mais seguros e bem-sucedidos. Número 14. Ninho de Oropendola de Montezuma. E quando você pensa que os pássaros não poderiam ser mais dramáticos, entra o Oropendola de Montezuma. Como uma casa de ópera suspensa costurada nas árvores da América Central, cada fêmea de Oropendola de Montezuma tece seu próprio ninho de cipós e fibras, suspendendo-o de galhos finos e altos, onde os predadores não ousam. Esses ninhos podem pendurar tão baixos quanto 2 pés, ou tão longos quanto 6 pés. Sério. A forma de bolsa funciona como um berço à prova de vento, com uma câmara profunda que protege seus ovos de tempestades e ameaças escaladoras. Em uma colônia, você pode ver 30 desses casulos pendurados. Em outra, mas dentro de cada um, é uma missão solo. A fêmea põe 2 ovos escuros com manchas, mas geralmente apenas um filhote sobrevive. A natureza é bela, também é brutal. Agora é onde mito e ciência se misturam. A lenda local diz que as oropêndulas constroem perto de ninhos de vespas para proteção. Acontece que isso é principalmente verdade. As vespas afastam os chupins e parasitas, enquanto a presença do Oropendola afugenta as abelhas que ameaçam as vespas. É proteção mútua, uma aliança natural escondida à vista de todos. E enquanto as fêmeas cuidam da construção, os machos, eles não ficam parados. Eles balançam de cabeça para baixo, exibindo suas caudas amarelas, emitindo chamados borbulhantes a 500 Hz como um relógio. Meredith Miles, uma bióloga que acompanhou essas danças, chamou isso de coreografia cronometrada. E é tudo para conquistá-la, bem debaixo dos ninhos que ela construiu. Número 13. Tecelão sociável. No fundo do Kalahari, o tecelão sociável empilha gravetos como arquitetos, desenhando plantas com seus bicos. Mas eles não estão construindo apenas para si mesmos, estão construindo para gerações. Seus ninhos, massivos. Este é um ninho comunitário. Estamos falando de estruturas que se estendem por mais de 3 metros de largura, às vezes pesando quase 1 tonelada. Um ninho pode abrigar de 10 a 500 pássaros, com 5 a 100 quartos individuais escondidos dentro. Pense nisso como um enorme monte de feno, só que está vivo, zumbindo, respirando e equilibrado em uma única árvore ou em um poste de telefone. O layout é genial. Túneis de até 10 polegadas de comprimento levam a câmaras que permanecem frescas durante dias escaldantes e quentes durante noites geladas. As temperaturas internas mantêm-se estáveis em torno de 21 a 24 graus Celsius, enquanto do lado de fora pode cair para perto de 0. Cientistas realmente registraram isso, confirmando que esses ninhos são unidades naturais de controle climático feitas apenas de galhos e grama.
Mas aqui está a parte surpreendente. Esses ninhos não são temporários. Eles duraram mais de 100 anos em alguns casos, passados de geração em geração, reconstruídos, protegidos. E eles não servem apenas para os tecelões sociáveis. Falcões pigmeus, tentilhões, abutres, lagartos de árvore, todos encontram abrigo aqui. Até cobras rastejam por esses corredores caçando ovos, apenas para encontrar fortalezas de gravetos afiados guardando os túneis. E a mitologia? No Kalahari, histórias dizem que esses ninhos brilham com vida, como templos sagrados. E de certa forma são. Arquitetura, sobrevivência, legado. Mas se você acha que gravetos e trabalho em equipe são impressionantes, espere até ouvir sobre um pássaro que constrói usando a própria saliva. Número 12. Andorinhões das cavernas. O Cave Swiftlet, um pássaro tão dedicado ao design que usa saliva como cimento. Esses pequenos pássaros vivem nas cavernas escuras do Sudeste Asiático e nas ilhas além. Sem grama, sem galhos, sem folhas, apenas paredes de rocha vertical e uma ferramenta, saliva espessa o suficiente para manter um ninho no lugar como cola. Eles começam escolhendo um local seguro no alto do teto de uma caverna. Então, ao longo de 35 dias, constroem um pequeno ninho em forma de taça com cerca de 8 centímetros de largura, camada após camada de saliva endurecida. Cada estrutura pesa apenas 6 gramas, mas pode abrigar 2 ovos e 2 pássaros adultos. Isso é eficiência e durabilidade em forma biológica pura. Alguns dos maiores sistemas de cavernas, como o Gomantong em Bornéu, abrigam milhares desses ninhos agarrados à pedra como pétalas brancas. E desde o século XIV, humanos têm subido em andaimes de bambu para coletá-los para a sopa de ninho de pássaro, que se acreditava conceder juventude, vitalidade e poder. Um mito afirma que ninhos vermelhos têm efeitos mais fortes, mas a verdade? A cor vermelha vem do ácido do guano, não de magia. Ainda assim, há uma razão para esses ninhos se tornarem tesouros. A saliva dos andorinhões contém glicoproteínas e minerais raros, formando um bioadesivo natural que os cientistas modernos ainda estão tentando entender. Mas toda essa atenção quase os extinguiu. A colheita excessiva os levou à beira da extinção, especialmente nas ilhas Andamão. Então veio uma reviravolta. As cavernas protegidas de 2000 a 2008 viram o número de andorinhões aumentar em 39%. É isso que acontece quando paramos de tirar e começamos a ouvir. Agora, falando de design ao nível do solo, há outro pássaro que constrói seu ninho diretamente no chão da floresta. Número 11. O pássaro-forno. O pássaro-forno não constrói no céu, em penhascos ou dentro de cavernas. Ele constrói diretamente na terra, silencioso, escondido e quente. E de alguma forma, este pequeno pássaro terrestre cria uma estrutura que rivaliza com qualquer ninho elevado em estratégia e design. Nas densas florestas da América do Norte, a fêmea do pássaro-forno limpa uma área de folhas caídas e começa a tecer. Usando grama, galhos, pelos de animais e casca fina, ela constrói um abrigo em forma de cúpula que se parece com um pequeno forno holandês. Daí o nome. Ela leva cerca de 5 dias para terminar a estrutura curva, que tem aproximadamente 13 centímetros de altura e 23 centímetros de largura. Dentro, uma taça aconchegante apenas larga o suficiente para seus ovos manchados. O que torna o ninho tão engenhoso é a entrada escondida na lateral, geralmente voltada para baixo. Aquele ângulo, combinado com sua camuflagem na vegetação rasteira, impede que cobras e esquilos o avistem de cima. Quando um predador se aproxima demais, a mãe realiza um dos maiores disfarces da natureza, fingindo estar ferida e atraindo o perigo para longe. Ela põe de 3 a 6 ovos, geralmente 4 ou 5. E após cerca de 11 a 14 dias de incubação, os filhotes nascem. Eles deixam o ninho em pouco mais de uma semana, mas ficam perto sob sua asa por quase um mês. Este ninho não é apenas um lar, é uma escultura, única em curva, inclinação e material. Disse que não há 2 ninhos de pássaro-forno exatamente iguais, até poetas perceberam. Robert Frost escreveu sobre o canto e a habilidade do João de Barro em 1916. E em algumas aldeias argentinas, as pessoas acreditam que destruir um desses ninhos trará seca. Então tratam a casa do João de Barro como um amuleto de boa sorte, e às vezes até constroem suas próprias casas por perto. Mas, do chão da floresta às colônias nas alturas, agora estamos voltando para o ar, onde a arquitetura se torna coletiva e o barro é a principal ferramenta. Número 10. Andorinhas das rochas. Entra o andorinhão das rochas, um dos melhores arquitetos comunitários do mundo. Este pequeno pássaro não constrói sozinho. Traz todo o bairro, usando até 1.200 pelotas de barro, cada uma carregada no bico desde leitos de riachos e poças, a andorinha das rochas molda uma cabaça invertida,
uma vagem suspensa de argila com um túnel de entrada longo e estreito. Cada ninho acabado tem cerca de 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, com paredes espessas que isolam contra o calor e protegem dos predadores. Mas a verdadeira maravilha? Esses ninhos nunca são projetos solo. Sob pontes, penhascos e viadutos, andorinhas criam cidades. Algumas colônias abrigam centenas, às vezes até 6.000 ninhos lado a lado. E tanto o macho quanto a fêmea constroem, consertam e defendem seu lar como uma equipe de construção de 2 pássaros. Dentro, eles forram a taça com penas e grama. Depois põem 3 a 4 ovos, embora às vezes 1 ou até 6. Ambos os pais compartilham o dever de alimentar os filhotes, que deixam o ninho após cerca de 3 semanas. Mas nem todas as andorinhas jogam limpo. Sabe-se que as fêmeas colocam ovos nos ninhos dos vizinhos. Um movimento astuto chamado parasitismo de ninhada. Agora, algumas pessoas costumavam pensar que esses ninhos eram apenas frágeis bolhas de lama que se desmanchariam na chuva. Errado. O design é deliberado, equilibrado, preciso e testado pelo tempo. Um estudo até mostrou que o centro de gravidade deles é tão bem posicionado que se sustenta como uma mini fortaleza. Impressão 3D natural? Praticamente. Agora estamos entrando nos santuários pantanosos do Jaburu, gigantes que transformam galhos em palácios celestiais. Número 9, Jaburu. Com mais de 90 centímetros de altura, o jaburu constrói ninhos em plataformas largas de até 1,5 metro de diâmetro, no alto das árvores acima da água. Ambos os pais juntam galhos e folhas rapidamente, terminando a construção em 2 a 3 dias. Eles até forram com folhas verdes, seladas com seu próprio guano para maior resistência. Em colônias chamadas de ninhos, dezenas de ninhos se agrupam, seguros acima de 1 a 1,5 metro de água do pântano, profundo o suficiente para manter os guaxinins afastados. Cada casal põe de 2 a 5 ovos, e os filhotes nascem após cerca de 30 dias. Eles são pequenos, pesando apenas 57 gramas, mas crescem rápido sob cuidados constantes por 50 a 60 dias. O folclore uma vez confundiu o jaburu com a cegonha branca, alegando que ambos entregavam bebês. A verdade, essas aves entregam peixes, não bebês, capturando-os ao fechar seus bicos mais rápido que um piscar de olhos. Número 8. Chapins pendulinos. O chapim pendulino, com apenas alguns centímetros de comprimento, tece um ninho tão intricado que foi comparado a uma mansão com porta de alçapão balançando de uma árvore. Usando fibras macias, lã e seda de aranha, o macho constrói uma bolsa pendurada em forma de pera. Mas é o que está dentro que surpreende os cientistas. Uma entrada falsa, que não leva a lugar nenhum, e a verdadeira selada atrás de uma aba de teia de aranha. É construída para enganar, proteger e aquecer. Tudo em um. Algumas espécies até constroem 2 câmaras, uma falsa e uma verdadeira. O ninho tem cerca de 20 centímetros de altura e comporta até 9 ovos. Ninhos maiores e mais espessos mantêm os ovos mais quentes. E estudos mostram que as fêmeas escolhem machos com os melhores designs. A construção inteira leva cerca de 1 semana e, uma vez usado, nunca é reutilizado. Mas as aves costumam voltar ao mesmo local todos os anos. Os humanos admiravam tanto esses ninhos que uma vez os usaram como chinelos e bolsas. Mas, a seguir, encontramos uma ave muito mais brilhante, com as pernas na água e a mente na lama. Número 7. Flamingo. Quando se trata de construir na lama, ninguém faz isso como o flamingo. Estas aves elegantes não apenas ficam em águas rasas, elas moldam-na. Juntos, um casal usa seus bicos e pés para esculpir um ninho alto em forma de cone a partir de lama molhada. O monte tem cerca de 45 centímetros de altura e a mesma largura na base, com uma pequena cratera no topo para acomodar um único ovo grande. Por que a altura? Ele mantém o ovo seco durante inundações repentinas e fresco, sob o calor, enquanto a umidade evapora da superfície. O próprio ar-condicionado da natureza. Em colônias unidas, chamadas flamboyantes, os ninhos ficam a menos de 1 metro de distância, formando uma densa grade de torres de lama. Assim que o filhote nasce, ele fica no topo por 1 semana antes de se juntar a uma creche, uma espécie de creche de flamingos, enquanto ambos os pais trazem refeições, incluindo um leite de cultura rico em gordura e proteína. Um mito diz que os flamingos usam galhos ou ninhos de aço. Falso. É tudo lama, moldada por instinto e determinação. Mas se você acha isso impressionante, espere até ouvir o que acontece quando um pássaro se torna um construtor e uma equipe de demolição ao mesmo tempo. Número 6. Pica-paus. O pica-pau não é apenas um pássaro, é um verdadeiro especialista em escavação. Usando um bico poderoso e um crânio reforçado, ele perfura profundamente os troncos das árvores para esculpir a câmara de nidificação perfeita. Uma cavidade típica tem uma pequena entrada de apenas alguns centímetros de largura, que leva a uma câmara oca de até 24 centímetros de profundidade.
Eles escolhem árvores com cerne apodrecido, mas casca externa sólida, fácil de esculpir, difícil de quebrar. Leva de 2 semanas a 3 anos, dependendo da espécie. O pica-pau de cabeça vermelha, ele escava em pinheiros vivos ao longo de várias temporadas. Dentro, a ave põe de 3 a 6 ovos brancos brilhantes sobre uma almofada de lascas de madeira. Sem galhos, sem grama, apenas os restos do seu próprio trabalho de cinzel. E apesar do velho mito, os pica-paus não destroem árvores. Eles criam lares para centenas de espécies. Corujas, morcegos, insetos, até mesmo outras aves usam cavidades abandonadas. Cientistas chamam isso de rede de ninhos, e os pica-paus são seus engenheiros. Eles até inspiraram designs humanos, amortecedores de câmeras e acolchoamento de capacetes, tudo aprendido com sua anatomia. E de madeira a grama trançada, o próximo é um mestre construtor com uma máscara e uma missão. Número 5. Tecelão Mascarado do Sul. O tecelão mascarado do Sul não apenas constrói ninhos, ele constrói para impressionar. A cada temporada de reprodução, de setembro a janeiro, o macho se transforma em uma máquina de construção incessante. Ele tece até 25 ninhos por temporada, cada um levando cerca de 5 dias para ser concluído. E tudo começa com um movimento ousado: amarrar uma única lâmina de grama em um galho robusto. A partir daí, torna-se uma obra de arquitetura tecida. O ninho é uma cúpula oval suspensa, com cerca de 20 a 25 centímetros de largura, construída a partir de juncos, folhas de palmeira ou longas hastes de grama. A entrada? Sempre na parte inferior, às vezes com um pequeno túnel para bloquear predadores como macacos ou cobras. Balança, mas segura. E é a prova d'água, resistente ao vento e forte. Assim que o macho termina, ele se exibe, bate as asas, canta, faz um espetáculo. Se a fêmea gostar do que vê, ela se muda e forra com penas e grama macia. Se não, ele a destrói e começa de novo. Cores únicas dos ovos ajudam-na a identificar ovos impostores de pássaros sorrateiros como o cuco Diderik. E pesquisas da Universidade de Edimburgo até descobriram que os machos tecelões melhoram sua habilidade ao longo do tempo, apertando os padrões, reduzindo fios desperdiçados. Mas, se o ninho do tecelão é tudo sobre finesse, o próximo pássaro da nossa lista é tudo sobre escala. Número 4. Hamerkop. O Hamerkop não constrói apenas um ninho, ele constrói uma fortaleza, e faz isso usando até 8.000 galhos, juncos, grama, lama e às vezes até plástico ou tecido. O resultado? Um gigante em forma de cúpula que pode atingir até 2 metros de largura e altura, pesando entre 25 a 50 quilogramas. Tudo começa com uma plataforma plana, depois paredes, depois um telhado maciço. Finalmente, o casal sela com um túnel de cerca de 13 centímetros de largura que leva a uma câmara escondida no interior, revestida de lama e com cerca de 50 centímetros de diâmetro. A construção leva cerca de 6 semanas, com as aves fazendo até 60 viagens por hora durante o pico da construção. Essas estruturas são mais do que ninhos, são marcos. Tão forte, na verdade, que um humano adulto poderia sentar-se em um sem quebrá-lo, e eles não abrigam apenas Hamerkops, corujas, peneireiros, patos, cobras, esquilos, todos os tipos de animais se mudam para lá. É por isso que o Hamerkop é chamado de engenheiro de ecossistema. Na África Oriental, as pessoas acreditam que é má sorte perturbar o ninho de um Hamerkop. Mitos alertam sobre raios ou doenças. E se isso é superstição ou não, funcionou. Esses ninhos permanecem intocados, protegidos pela lenda. Número 3. O abelharuco europeu. Com penas tão vibrantes quanto seus hábitos de nidificação, os abelharucos europeus são especialistas em túneis. Em vez de galhos ou folhas, essas aves cavam. Usando seus bicos e pés, elas escavavam diretamente em penhascos verticais, bancos de areia ou paredes de loés, às vezes até 1 metro de profundidade. Um casal leva cerca de 20 dias para completar um único túnel, terminando em uma câmara de nidificação arredondada, protegida fora de alcance. Nos primeiros meses de verão, centenas ou até milhares desses ninhos podem aparecer ao longo do mesmo trecho de terra. Cientistas registraram um estudo de 30 anos, onde mais de 1.500 ninhos cobriam um único penhasco, com quase 90% concentrados em solo macio e arenoso. Dentro de cada buraco, os pais põem de 5 a 8 ovos brancos e brilhantes. Tanto a mãe quanto o pai incubam e alimentam os filhotes. Trabalham em equipe o tempo todo. E às vezes, eles recebem um pouco de ajuda. Irmãos mais velhos ou parentes frequentemente retornam como ajudantes, oferecendo comida e proteção, um comportamento raro em aves.
Houve uma vez um boato de que os abelharucos atacavam colmeias de abelhas. Não é verdade. Estudos mostram que eles se alimentam principalmente de abelhas selvagens, vespas e até de perigosos vespões, como o vespão de patas amarelas, invasor, documentado em 2023. Número 2. Os mergulhões de crista. O mergulhão de crista é um mestre da arquitetura aquática. Em vez de cavar ou pendurar ninhos, esta elegante ave constrói uma plataforma flutuante, tecida com juncos, galhos e plantas aquáticas. Ancorado à vegetação submersa, o ninho flutua em lagos e lagoas calmas, balançando suavemente com as ondas, mas firmemente preso abaixo da superfície. A construção não leva muito tempo, às vezes apenas algumas horas, se as condições forem adequadas. Ambos os pais colaboram, moldando uma base estável que pode conter 3 a 4 ovos. Os ovos começam brancos como giz, mas logo ficam manchados de marrom pelos materiais úmidos no ninho. A incubação dura de 27 a 29 dias, com a mãe e o pai revezando-se em um ritmo que é quase como uma dança silenciosa, cada sessão durando cerca de 2 horas. Quando os filhotes nascem, estão cobertos de listras e apelidados de humbugs. Embora sejam nadadores capazes, eles preferem andar nas costas dos pais na primeira semana. É calor, segurança e vínculo, tudo reunido em um passeio gracioso. Um mito persistente uma vez afirmou que os mergulhões levam seus ovos para a costa. Totalmente falso. Essas aves nunca deixam a água durante o período de nidificação. Toda a sua estratégia reprodutiva gira em torno da flutuação. No século XIX, suas plumas de cabeça quase levaram à extinção. A moda levou a caça de plumas ao auge. Restaram apenas 42 pares nidificantes no Reino Unido, mas grupos de proteção, como a RSPB, mudaram a situação. Agora, o mergulhão desliza novamente, ninho, parceiro e filhotes, flutuando com segurança acima da superfície. Mas bem acima da água, onde o ar é cortante e os galhos são densos, um último construtor espera. Número 1. Águias carecas. Se a natureza distribuísse projetos para a grandeza, a águia careca teria a patente. Esses poderosos raptores constroem ninhos que são menos como lares e mais como monumentos. Estruturas em camadas e expansivas que redefinem o que a arquitetura de aves pode ser. Um ninho típico de águia começa grande, com cerca de 6 pés de diâmetro e 4 pés de profundidade. Mas a magia está no compromisso. Todo ano, o casal retorna, adicionando galhos, musgo, grama ou até algas. Ao longo de décadas, esses ninhos podem atingir até 9 pés de largura, 20 pés de profundidade e pesar quase 3 toneladas. Um ninho na Flórida, construído entre os anos 1950 e 1963, ainda detém o recorde mundial. Eles escolhem árvores imponentes entre 60 e 200 pés de altura, sempre perto de lagos ou rios ricos em peixes. A forma do ninho se assemelha a uma taça de vinho de cabeça para baixo, com paredes profundas e sólidas e um interior macio e arredondado que acolhe os ovos como um cofre forrado de veludo. Estudos, como o do Alto Mississippi, entre 1990 e 2012, confirmam que as águias escolhem árvores para nidificação com base na força dos galhos e na proximidade da água. Elas permanecem fiéis ao mesmo local de ninho por mais de 50 anos. Um mito afirma que Benjamin Franklin os criticou como preguiçosos, mas quando você vê a escala, força e lealdade na construção de seus ninhos, essa afirmação não se sustenta. Então, agora que você viu os verdadeiros arquitetos da natureza em ação, o que mais te surpreendeu? As entradas falsas, os ninhos que flutuam ou os que pesam mais que um carro? O que mais está por aí que não percebemos? Deixe seus pensamentos nos comentários e vamos conversar. E se você gosta de histórias que te fazem repensar o mundo natural, não apenas role, inscreva-se. Você não vai acreditar no que vem a seguir.